Tem uma pergunta que eu evitei por anos, não porque não sabia a resposta, mas porque sabia, e a resposta era desconfortável demais para encarar de frente. Por que eu não mudo? Não é falta de conhecimento. Já discutimos isso em outros vídeos. Não é falta de esforço. Trabalho duro a vida toda. Não é falta de vontade. Tem dias em que a vontade é enorme. É medo. Não o medo óbvio. Não aquele que você sente antes de uma apresentação importante ou antes de uma conversa difícil. Esse você reconhece, enfrenta, passa. Estou falando de um medo diferente, silencioso, instalado tão fundo que você parou de perceber que ele está lá. Um medo que se disfarça de prudência, de responsabilidade, de bom senso. Um medo que você aprendeu a chamar de cuidado, quando na verdade é prisão. Eu tenho 41 anos, trabalho no mercado financeiro, construí uma carreira que por fora parece sólida. E por dentro, durante anos, operei com uma série de medos que me mantiveram exatamente onde eu estava, sem crescer, sem arriscar, sem construir nada que fosse genuinamente meu. Não estou aqui para te motivar. Motivação passa. Estou aqui para nomear os 5 medos que provavelmente estão fazendo com você o que fizeram comigo, para que você possa vê-los com clareza. Porque medo que você não vê é medo que você não pode enfrentar. E medo que você não enfrenta é medo que decide por você. Toda hora, todo dia. Em cada escolha financeira, profissional e pessoal que você acha que está fazendo livremente, mas que na verdade está fazendo com a mão do medo no seu ombro. Me chamo João, tenho 41 anos e ainda estou no meio desse processo. Não vim aqui falar de onde cheguei. Vim falar do que descobri sobre o que me segurou por tanto tempo e sobre o que acontece quando você para de chamar medo de prudência. E se você pensa igual a mim, deixei um e-book poderoso para você nos comentários. Deixa o like se esse vídeo te fizer pensar, se inscreve no canal e fica até o final. Tem um comentário secreto que só vai fazer sentido para quem acompanhou tudo. Deixa eu te dizer como eu entendi que estava operando com medo. Não foi uma revelação dramática, foi uma soma de momentos pequenos que, quando eu parei para conectar, formaram um padrão que não dava mais para ignorar. Sempre que uma oportunidade aparecia fora da estrutura segura onde eu estava, um projeto diferente, uma possibilidade de negócio, uma mudança de direção, eu tinha um repertório de razões para não ir. Não é o momento certo. Tenho família para sustentar. O mercado está incerto. Preciso me preparar melhor. Ainda não estou pronto. Cada razão era legítima, cada uma tinha lógica. E o conjunto delas formava uma muralha perfeita entre mim e qualquer coisa que pudesse me tirar do lugar onde eu estava. O problema é que o lugar onde eu estava não era onde eu queria estar. Era apenas onde eu me sentia seguro, e segurança, eu fui entendendo aos poucos, não é o mesmo que liberdade. Segurança é o nome bonito que a gente dá para o espaço dentro da prisão, onde a gente aprendeu a ser confortável. Quando eu parei para examinar cada uma dessas razões com honestidade, não com a lógica que eu usava para me convencer, mas com a honestidade de quem quer entender o que está acontecendo de verdade, o que eu encontrei embaixo de cada uma delas era o mesmo. Medo. Não um medo só. 5 medos específicos, com formas diferentes, que trabalhavam juntos para garantir que eu nunca saísse do lugar. Hoje eu vou nomear cada um. Medo de perder dinheiro. A prisão mais cara que existe. O primeiro medo é o mais óbvio, e por ser óbvio, é o que as pessoas menos examinam com honestidade. Medo de perder dinheiro. Parece razoável, parece prudente. Ninguém quer perder dinheiro. Isso é senso comum, não fraqueza. Mas existe uma diferença enorme entre não querer perder dinheiro e ter tanto medo de perder que você nunca constrói nada. Eu me enquadrava no segundo grupo. Toda vez que pensava em direcionar algum dinheiro para algo diferente, um investimento menos convencional, um projeto próprio,
Qualquer coisa que saísse do caminho pavimentado do salário e da poupança, um alarme interno disparava. E se perder? E se não der certo? E se eu colocar esse dinheiro aí e ficar sem nada? O alarme parecia proteção. Na verdade, era paralisia. Porque o que eu não calculava era o custo de não fazer nada. O custo do dinheiro parado em conta corrente perdendo para a inflação. O custo de oportunidades que passei, porque o medo foi mais rápido do que a análise. O custo de anos vivendo abaixo do que poderia construir, porque preferi proteger o que tinha em vez de crescer o que tinha. Kiyosaki fala sobre isso em Pai Rico, Pai Pobre, de uma forma que me acertou em cheio. Ele diz que o medo de perder dinheiro é o que mantém a maioria das pessoas pobres. Não a falta de dinheiro, o medo de perder o pouco que tem, e que esse medo as paralisa numa posição de defesa permanente que nunca permite construir nada além do básico. Eu reconheci minha posição nessa descrição. Estava em defesa permanente, protegendo o que tinha com tanta energia que não sobrava nada para construir o que queria. E aqui está o que mais me incomodou quando entendi isso. O medo de perder dinheiro não me protegia. Ele me prendia, porque enquanto eu estava ocupado protegendo, o tempo passava. E tempo é o único recurso que não volta, e que o medo consome sem deixar rastro visível. Você não vê o tempo passando no extrato bancário, mas ele passa. E cada ano de paralisia por medo é um ano a menos de construção que você nunca recupera. Perder dinheiro dói, perder tempo dói mais. E o medo de perder dinheiro frequentemente garante que você perca os dois. Dica do João: diferencie prudência de paralisia. Prudência é analisar o risco antes de agir. Paralisia é usar a análise do risco como razão permanente para nunca agir. Se você está analisando a mesma oportunidade há mais de 6 meses sem decidir, não é prudência. É medo com vocabulário sofisticado. Medo de decepcionar os pais, a programação que você não escolheu, mas carrega. Esse é o medo que as pessoas menos admitem e o que mais controla. Seus pais queriam o melhor para você. Não tenho dúvida disso. E é exatamente por isso que esse medo é tão difícil de examinar, porque ele vem embrulhado em amor, em gratidão, em respeito por tudo que eles fizeram. Mas querer o melhor para você e saber o que é melhor para você são duas coisas completamente diferentes. Os seus pais cresceram num contexto específico, com medos específicos, com uma visão de mundo construída pelas experiências que eles tiveram e pelas limitações que eles viveram. E a segurança que eles te ensinaram a buscar não era necessariamente o que era melhor para a sua vida. Era o que os deixava menos preocupados com a sua vida. Concurso público, CLT, emprego estável, carreira segura, essas não foram escolhas que você fez para a sua vida. Foram respostas às expectativas de pessoas que te amavam e que achavam que estavam te protegendo. E você cresceu acreditando que decepcionar essas expectativas era trair alguém que te amou, que seguir um caminho diferente era uma forma de ingratidão. Eu carreguei esse medo por anos sem nomeá-lo. Toda vez que pensava em fazer algo diferente do que tinha sido planejado para mim, mudar de área, abrir algo próprio, sair da estrutura corporativa, vinha um peso, não de análise, de culpa antecipada. O que meu pai vai achar? O que minha mãe vai sentir? E esse peso era suficiente para me manter onde eu estava. Até que eu entendi uma coisa que mudou completamente esse enquadramento. Meus pais não escolheram a vida deles para mim porque sabiam o que era melhor. Escolheram porque era o que conheciam. E o que conheciam era limitado pela época em que viveram, pelas oportunidades que tiveram acesso, pelos medos que os moldaram. Eles me passaram a programação deles, com amor. Mas ainda era a programação deles, não a minha. E carregar a programação de outra pessoa como se fosse a sua é a forma mais gentil de se prender que existe.
Porque você não culpa ninguém, você honra. E honrar vira desculpa para não questionar. Você pode amar seus pais e questionar a programação que recebeu deles. As duas coisas coexistem, e questionar não é trair, é crescer. O filho que reproduz os medos dos pais sem examinar não está honrando os pais. Está desperdiçando o que os pais construíram para que ele pudesse ir mais longe. Dica do João: separe o amor que você tem pelos seus pais da programação que eles te passaram. Uma coisa é real e permanente. A outra é um conjunto de crenças e medos que foram instalados num contexto que não é mais o seu. Você pode honrar uma e questionar a outra. Não são a mesma coisa. Medo de rejeição. Porque você não vende, não prospecta e não aparece. Esse medo tem consequências financeiras diretas que a maioria das pessoas nunca conecta. Medo de rejeição. Você não vende porque tem medo do não. Não prospecta porque tem medo de incomodar. Não pede o aumento porque tem medo de ouvir que não merece. Não apresenta a ideia porque tem medo de ser ridicularizado. Não aparece porque tem medo de como as pessoas vão te ver. E o resultado financeiro de tudo isso é invisível, porque você nunca calcula quanto vale o que não aconteceu por causa do medo. Mas é real. E é enorme. Flávio Augusto fala sobre isso com uma clareza que eu não conseguia ignorar. Ele diz que venda é a habilidade que liberta, que quem aprende a vender não fica mais pobre, que a rejeição não é o fim de uma oportunidade, é parte do processo de chegar à aceitação. E que o medo de rejeição é o que mantém a maioria das pessoas incapazes de gerar renda além do que o emprego paga. Porque gerar renda exige oferecer algo, e oferecer algo exige aceitar que alguém pode dizer não. Eu tinha esse medo de formas que não percebia. Não me identificava como alguém que tinha medo de rejeição. Me via como alguém seletivo, cuidadoso, que esperava o momento certo para agir. Mas quando eu rastreei minha relação com qualquer situação que exigisse me colocar à disposição de um julgamento alheio, profissional, financeiro, pessoal, o padrão era o mesmo. Evitava, adiava, encontrava razões para não ir. E o medo de rejeição não está só nas vendas, está nas escolhas financeiras também. Você não investe em algo diferente porque tem medo de parecer ingênuo se der errado. Não muda de carreira porque tem medo do julgamento de quem ficou. Não conta para ninguém que está tentando construir algo porque tem medo de precisar explicar o fracasso se não der certo. O medo de rejeição te faz operar no invisível. E no invisível você está seguro, mas também está imóvel. A rejeição, quando você para de temê-la, vira dado. Alguém disse não. O que isso me diz sobre como devo ajustar? O que posso aprender aqui? Como melhoro a próxima oferta? Não é derrota, é feedback. Mas enquanto você tem medo dela, ela permanece como ameaça. E ameaça paralisa. Feedback informa. A escolha entre as duas não é de temperamento, é de decisão. Você decide encarar o não como dado ou como veredicto sobre quem você é. Dica do João: na próxima semana, faça uma coisa que você estava adiando por medo do não. Pode ser pequena, pedir o desconto que você tinha direito, mandar a proposta que ficou na rascunho, fazer a pergunta que você ensaiou, mas não fez. O objetivo não é conseguir o sim, é provar para você mesmo que o não te destrói. Medo de romper laços, o preço de se tornar alguém diferente. Esse é o medo mais sutil e o que mais me surpreendeu quando entendi ele. Quando você começa a mudar, quando você começa a pensar diferente, a agir diferente, a construir algo diferente, as pessoas ao redor percebem e nem todas ficam confortáveis com isso. Não porque te odeiam, porque a sua mudança é um espelho. E espelho incomoda quem não está pronto para se olhar.
Quando você para de reclamar do governo junto com todo mundo no grupo de WhatsApp, você vira o chato que acha que é melhor. Quando você para de sair todo final de semana porque está construindo algo, você vira o antissocial. Quando você começa a falar sobre investimento, sobre liberdade financeira, sobre construir ativos, você vira o metido que acha que vai ficar rico. E aí vem o medo. Medo de perder os amigos, medo de criar distância com a família, medo de ser visto como arrogante, como diferente, como alguém que se achou. Esse medo faz as pessoas sabotarem o próprio crescimento para manter a harmonia nos relacionamentos. Eu reconheço isso em mim. Teve momentos em que eu recuei numa direção nova, porque não queria ter que explicar para as pessoas ao redor. Não queria o desconforto das perguntas. Não queria a sensação de estar me afastando de um grupo que me importava. E ficava onde estava, seguro, aceito, pertencendo. Mas aqui está o que eu aprendi observando pessoas que realmente romperam o padrão e construíram algo diferente. Em algum momento, todas elas passaram por uma ruptura. Não necessariamente um conflito dramático, mas uma tomada de posição silenciosa. Eu vou crescer mesmo que isso mude a forma como certas pessoas me veem. E sabe o que aconteceu com os relacionamentos que sobreviveram a essa ruptura? Ficaram mais fortes, porque passaram a ser baseados em quem a pessoa realmente era, não na versão dela que se continha para ser aceita. E os que não sobreviveram, eles revelaram que o que existia não era relacionamento, era conveniência. Você pertencia porque era parecido. Quando parou de ser parecido, o motivo do pertencimento sumiu. Perder isso dói, mas carregar isso custa mais. Você não pode se tornar alguém diferente do que é hoje sem que algumas coisas mudem ao redor. Isso não é problema, é consequência natural do crescimento. E as pessoas que realmente importam para a sua vida vão ficar. Não porque aprovam tudo que você faz, mas porque te respeitam o suficiente para acompanhar a jornada. Dica do João: identifique um relacionamento onde você está contendo o seu crescimento para manter a harmonia. Não para encerrar, para examinar. Pergunte com honestidade: estou ficando onde estou por amor a essa pessoa ou por medo de perder a aprovação dela? A resposta vai dizer mais sobre o relacionamento do que anos de convivência. Medo de não ter resultado rápido, a armadilha da impaciência disfarçada de realismo. Esse é o último medo, e o mais traiçoeiro porque se parece com bom senso. Você começa algo, coloca energia, tempo, algum dinheiro. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. O resultado não aparece no ritmo que você esperava. E aí vem a voz: não está funcionando. Eu sabia que era arriscado demais. Não era para mim. Melhor voltar para o que eu sei que funciona. E você para, e volta. E fica com a história de que tentou e não deu certo. Mas o que realmente aconteceu é que você parou antes do resultado. Eu fiz isso mais de uma vez. Comecei projetos com energia real, com intenção genuína, com trabalho concreto. E parei quando o resultado não apareceu no tempo que eu tinha imaginado que apareceria. E o problema não era o projeto, era a expectativa de tempo. Porque construção real não acontece em meses, acontece em anos. E quem entendeu isso, quem realmente incorporou que plantar e colher tem tempos completamente diferentes, opera com uma paciência que quem não entendeu interpreta como lentidão. Clason escreve em O Homem Mais Rico da Babilônia que a riqueza vem para quem a busca com paciência, que o homem que planta uma semente e a desenterra toda semana para ver se está crescendo, nunca terá a árvore. Que confiança no processo é parte do processo. Eu não tinha essa confiança. Queria resultado rápido, porque o medo de estar errado era grande demais para sustentar a incerteza por muito tempo.
E aqui está o que o medo de não ter resultado rápido realmente faz. Ele te impede de chegar no ponto onde o resultado aparece. Porque resultado real quase nunca aparece antes do ponto em que a maioria das pessoas desiste. A curva de construção é íngreme no começo. Muito esforço, pouco retorno visível. E depois de um tempo, que varia, mas que existe, a curva vira. O retorno começa a aparecer. E quem chegou até lá colhe o que plantou. Quem desistiu antes nunca descobre que estava prestes a chegar. Não estou dizendo que todo projeto que não deu resultado rápido merecia mais tempo. Alguns realmente não funcionavam e parar foi a decisão certa. Mas existe uma diferença entre parar porque a análise mostrou que não fazia sentido e parar porque o medo da incerteza ficou mais forte que a convicção no que estava construindo. A primeira é inteligência. A segunda é medo disfarçado de realismo. E só você sabe qual dos dois estava operando quando você parou. Dica do João. Antes de parar qualquer coisa que você começou, faça uma pergunta honesta. Estou parando porque a evidência mostra que não funciona? Ou estou parando porque ainda não tenho evidência de que vai funcionar? A primeira é dado. A segunda é impaciência. E impaciência é o medo de resultado lento com o nome mais aceitável. 2 homens, 40 anos, mesma cidade, mesmos medos no ponto de partida. Um deixou os medos decidirem. O outro aprendeu a agir apesar deles. O primeiro, medo de perder dinheiro. Nunca arriscou nada além do convencional. O dinheiro ficou seguro em produtos que não batiam a inflação. O patrimônio não cresceu, mas também não diminuiu. Chamou isso de prudência. Medo de decepcionar os pais. Ficou no emprego que eles aprovavam. Não porque amava o que fazia. Porque amar o que fazia não estava na lista de coisas que importavam na programação que recebeu. Medo de rejeição. Nunca vendeu nada, nunca se colocou à disposição de um julgamento que pudesse ser negativo. Operou no invisível, seguro, imóvel, medo de romper laços. Conteve o crescimento para manter a harmonia. Ficou parecido com o grupo para continuar pertencendo. Sacrificou o que poderia ser para não perder o que tinha. Medo de resultado lento. Começou e parou várias vezes. Cada começo com energia real. Cada parada antes do ponto onde o resultado apareceria. Acumulou histórias de tentativas que não deram certo, sem perceber que o que não deu certo foi a paciência, não o projeto. Com 50 anos, esse homem está exatamente onde estava com 40. Mais experiente, mais cansado e com a sensação crescente de que o tempo que tinha para construir algo diferente está ficando mais curto. O segundo, mesmos 5 medos, mesma intensidade, mas uma diferença. Ele parou de chamar os medos de razões. Começou a chamá-los pelo nome, medo, e nomeá-los mudou a relação com eles. Continuou sentindo, mas parou de obedecer. Arriscou quantias pequenas em investimentos diferentes. Perdeu algumas vezes. Aprendeu com as perdas e continuou. O patrimônio começou a crescer. Não porque parou de perder, mas porque parou de parar quando perdia. Questionou a programação dos pais com respeito, mas com honestidade. Fez escolhas profissionais que não eram as que eles teriam feito. E descobriu que o amor da família sobreviveu às escolhas diferentes. Porque amor real não depende de conformidade. Colocou coisas à venda. Ouviu muitos nãos. Usou cada não como dado. Ajustou. Voltou. E os sims foram chegando, não porque a rejeição sumiu, mas porque ele parou de deixar a rejeição decidir se voltava ou não. Cresceu de uma forma que algumas pessoas ao redor não entenderam. Perdeu contatos. Ficou com os que ficaram e descobriu que os que ficaram eram os que importavam. Plantou, esperou, colheu. Com 50 anos, esse homem não é bilionário. Mas tem uma coisa que o primeiro não tem: escolha. Escolha real sobre como usar o tempo,
sobre o trabalho que aceita, sobre as pessoas com quem fica, sobre a vida que leva. A diferença entre os dois não foi a ausência de medo, foi a decisão de agir apesar dele. Eu ainda sinto esses 5 medos. Não estou do outro lado contando como venci, estou no meio contando o que descobri. O medo de perder dinheiro ainda aparece quando considero algo fora do convencional. O medo de decepcionar aparece quando faço escolhas que as pessoas ao redor não entendem. O medo de rejeição aparece antes de cada vez que me coloco à disposição de um julgamento. O medo de romper laços aparece quando o crescimento cria distância. O medo de não ter resultado rápido aparece em cada mês que passa, sem que eu consiga medir progresso concreto. Eles estão lá. Provavelmente vão continuar estando. A diferença é que eu parei de chamar eles de razões. Quando aparece o pensamento, não é o momento certo, o mercado está incerto, preciso me preparar melhor, não quero arriscar. Eu aprendi a fazer uma pergunta antes de obedecer. Isso é análise ou é medo? Às vezes é análise. E aí eu respeito e espero. Às vezes é medo com vocabulário de análise. E aí eu nomeio. Esse é o medo de perder, esse é o medo de decepcionar, esse é o medo de rejeição e ajo apesar dele. Não sempre, não com perfeição, mas com uma frequência crescente que vai produzindo resultados que o medo nunca produziria. Existe uma coisa que observei em todo mundo que conheço que rompeu um padrão e construiu algo diferente. Em algum momento houve uma ruptura. Não necessariamente dramática, mas uma decisão de ser uma pessoa diferente do que o ambiente esperava, de honrar a programação que recebeu com respeito e de questioná-la com coragem. Você pode fazer isso, não porque é fácil, porque é possível, e porque o custo de não fazer, de continuar deixando os medos decidirem, é um custo que vai sendo cobrado silenciosamente até que você olha para trás e percebe que pagou muito mais do que imaginava. Os medos não vão embora, mas eles podem parar de ser os donos das suas escolhas. Essa decisão é sua e é a única que muda tudo. Se esse vídeo nomeou algo que você estava sentindo, mas não sabia chamar, deixa o like, se inscreve no canal e manda para aquela pessoa que você vê travada por um medo que ela chama de prudência. E escreve nos comentários a frase secreta de hoje. Frango com quiabo, com coragem de médio prazo. Quem ler vai achar que é cardápio de restaurante mineiro ou erro de digitação. Mas nós vamos saber que você entendeu que os seus medos não são proteção, são prisão. E que a liberdade não está do outro lado do medo. Está no momento em que você decide agir enquanto ele ainda está presente.